Para as falas e as pausas de hoje, eu trago uma questão de máxima curiosidade. Curiosidade máxima. Por que nós esquecemos de chamar a presença no dia a dia? Por que nós não conseguimos, né, aplicar a meditação no dia a dia? Na verdade, esquecemos. No final do dia, existe a questão: eu estava presente? Sim, não. Na maioria das vezes, não, pelo fato de esquecermos. Então, essa é a pergunta de hoje. Ok. Pergunta de máxima importância. Vamos lá. Nas nossas pausas com presença de olhos fechados. É, então, a tua pergunta, para mim, ela foi bem direcionada. Porque você perguntou por que que nós esquecemos de estar ou de chamar a presença. Você não perguntou por que nós não estamos na presença. E na minha experiência, pelo menos, eu sinto que é uma questão de lembrar. Se nesse momento eu estou lembrando de chamar a presença, e se eu sei chamar a presença, não tem por que não chamar. Não tem por que não estar. Eu estou me lembrando e estou prestando atenção a esse momento. Não tem nada misterioso. Pelo que tudo que a gente já falou é algo simples. Eu me dou conta de que neste momento eu estou percebendo alguma coisa. Isso é chamar a presença. E aí você falou algo, porque nós esquecemos de fazer isso. Mas o que que eu estou tentando frisar agora é que o ponto é lembrar para depois fazer o que está na cara, o que é fácil. Para quem acha que é difícil é porque ainda não tem muita experiência, está no começo. Um dos treinos principais da meditação é justamente essa familiaridade de reconhecer se eu estou ou não no modo percebendo agora. Então eu vou repetir porque isso é de tremenda importância. Para o meditador, esse reconhecimento de que eu estou ou não no modo percebendo agora é fundamental. Se a pessoa não tem essa clareza, ela deveria colocar energia em ter essa clareza como o primeiro ponto. Eu estou ou não no modo percebendo agora? Eu estou ou não reconhecendo que eu estou percebendo alguma coisa agora? Se a pessoa tem essa familiaridade, ela vai ver que é fácil, não tem mistério. Agora a pergunta é por que que a gente esquece de fazer essa verificação? De verificar se eu estou no modo percebendo. Eu poderia estar falando agora sem lembrar-me de verificar se eu estou agora no modo percebendo. Aí eu entro no automático. Aí vai ser uma fala automática do que eu já sei. E eu aqui, se eu estou no modo percebendo, reconheço que eu estou aberto ao imprevisível, a alguma fala nova, a qual eu não caço o que eu vou dizer, mas que surge. Então, tem uma coisa, coincidentemente, Vera, porque foi você que lançou essa pergunta, né? Não fui eu que propus para você propor. E eu estou lendo um livro do Osho chamado The Path of Meditation, O Caminho da Meditação.
É é uma transcrição de falas do Osho em que ele conduzia o que ele chamava de campo de meditação, que seria um retiro de meditação. E surgiu essa questão, exatamente essa questão, nesse campo de meditação. E o Osho estava comentando que perguntaram para o Buda por que que as pessoas não afloram a presença, não se iluminam, não crescem nessa dimensão de estar cada vez mais presente de fato. Não é algo usual. Aí o Osho falou para a pessoa, o Osho não, o Buda, né? O Osho falando, contando do Buda. O Buda falou para o cara: olha, aqui é uma vila pequena, presta atenção, hein? Aqui é uma vila pequena. Pergunte para todos os moradores adultos dessa vila quais são os anseios e os desejos principais de cada um. O que que você mais deseja na vida? Pergunte para cada um. Depois à noite você vem aqui e me diz. Aí quando o cara chegou no Buda, se viu que ninguém tinha o desejo de despertar a consciência. Esse não era o desejo principal. O desejo era o quê? A gente pode falar um monte. Vai pensando aí cada um. Se a pessoa fala que o desejo é pela iluminação, é por despertar a consciência, precisa ver se isso não é verdade mesmo. Talvez se a pessoa for mais verdadeira, ela fala, não, meu desejo é me realizar profissionalmente. Meu desejo é ter um bom relacionamento com o meu marido, encontrar um marido, encontrar uma esposa. Meu desejo é ser cada vez mais bonito, bonita, musculoso, ser atraente, que as pessoas gostem de mim, me admirem. Então, existe um monte de outros desejos. E nós lembramos as coisas de acordo com a intensidade dos desejos que nós temos. Então, se a intensidade do desejo de ser uma pessoa cada vez mais que saboreia o silêncio e permite que surja o acontecer a partir do silêncio, o silêncio que vem da presença. Se esse for um desejo que está em quinto lugar, décimo lugar na relação da lista de desejos que nós temos, nós vamos nos lembrar muito pouco daquilo que gera a realização daquele desejo. Então está tudo certo. Cada um tem aquilo que merece, que pede. Então, qual que é a saída que eu vejo? É reconhecer a verdade. Reconhecer a verdade que eu tenho um desejo muito mais importante para mim de, sei lá, trocar de carro, sei lá. Ter um carrão que as pessoas ficam de boca aberta com esse meu carrão. Reconhecer isso não é vergonha. Às vezes a pessoa tem esse desejo, mas camufla, disfarça, porque não é espiritual, mas é verdadeiro. Então, a meu ver, assim, o que eu sinto é sendo verdadeiro, reconhecendo a verdade, é a maneira
de permitir com que a sabedoria tenha uma outra avaliação. Ela remaneje desejos de acordo com a percepção. Não é forçando nem abafando um desejo, é reconhecendo que ele existe. Nesse reconhecimento, se ele for profundo, talvez a gente descubra a infantilidade dele. E é um processo. A maturidade é tanto maior quanto mais a gente valoriza o que realmente importa. E aqui eu vou dar uma visão pessoal. O que realmente importa, a meu ver, veja se vocês concordam, se você concorda, é aquilo que eu levo depois que esse corpo morre. O que eu vou levar? Se é que existe alguma vida depois da morte, uma continuidade, o que eu vou levar? Definitivamente eu não vou levar nada material. Definitivamente eu não vou levar nada relativo ao meu corpo. Músculos exaltados, beleza, não vou levar. Eu não vou levar prestígio. Eu não vou levar fama. Até onde eu vejo, o que eu vou levar é ao nível da minha consciência. Eu entrei nessa vida com determinada faixa de nível de consciência. Eu sinto que se a gente trabalha, vai aumentando esse nível de consciência. Eu sinto claramente isso. Meu nível de consciência hoje, de presença, é muito maior do que quando eu entrei nessa vida. E é isso que eu vou levar. Se é que eu vou levar alguma coisa. Se é que vai haver continuidade. Mas se for haver, o que eu vou levar é a minha consciência, o meu nível de presença. O que significa nível de presença? E às vezes eu estou falando algo, parece que todo mundo está entendendo, mas talvez nem esteja entendendo. Nível de presença é a proporção entre modo ruminando e modo percebendo. Quanto mais modo ruminando eu tenho, mais baixo o meu nível de presença. Quanto mais eu penso, tagarelo, dispara a minha mente, menor é o nível de presença. Quanto mais eu tenho um modo percebendo, estou atento ao momento, tenho autoconsciência, estou consciente desse momento. Eu podia estar encafifado com um monte de coisas, mas eu não estou, porque eu estou na presença. Quanto mais eu estou no modo percebendo, maior o nível de presença. O que eu vou levar é essa proporção, é esse nível. E é incrível, né? Como eu observo isso assim, a todo momento. A pessoa se encana realmente não é pelo que acontece, mas é pelo que ele pensa pelo que acontece. Eu já falei isso algumas vezes, filósofos gregos já falaram isso há milhares de anos. Mas é fato. Agora, quantos observam isso como fato? Aconteceu determinada coisa, uma pessoa pode se descabelar por aquilo e outra pessoa pode ficar na boa, porque não está pensando nem remoendo naquilo. Aquilo passou. Ela passa pela vida numa boa. É isso que eu vou levar. Isso tem relação com o nível de presença, a proporção entre modo percebendo e modo ruminando. Às vezes acontece uma coisinha de nada, pá! Quem está muito no modo ruminando, aquilo vira um terror. E às vezes acontece uma coisa aparentemente monstruosa e a pessoa não fica remoendo aquilo tem seu balanço, mas ela passa logo o nível de presença. Ela está no modo percebendo e não no modo ruminando. Então, quanto mais a pessoa valoriza isso, mais ela se lembra. A questão é se ela realmente valoriza isso ou valoriza outras coisas. E a maneira que ela faz com que haja uma diferença de proporção do que eu realmente desejo,
a prioridade da proporção vai muito da pessoa ter consciência do que ela realmente valoriza. Não é forçando a barra nem negando determinados desejos. De repente, aquilo passa a ser bobo, porque ela se permitiu ter consciência daquilo. Eu me lembro que quando eu mudei aqui para São Francisco, eu tinha um desejo muito forte de ter um carrão. Eu ficava pensando nos carros que eu gostaria de ter. Um monte de carro, eu olhava um carro, guardava aquele nome daquele carro, um outro carro, guardava. Porque eu moro num lugar que, teoricamente, precisaria de 4x4 ou um carro off-road. Mas eu vim aqui com um Gol 98, bolinha, e ainda estou com o Gol Bolinha 98, e hoje eu não pretendo deixar de ter o meu Gol Bolinha 98. Quando eu olho para trás todos aqueles desejos daqueles carros assim, assado, eu acho tão infantil, tão tolo hoje. Mas é real mesmo. Eu sinto como tolo, desnecessário. Sinto-me como um alívio de estar satisfeito com o meu Gol Bolinha 98. Ontem mesmo gastei uma grana para consertar ele e eu vou consertando ele enquanto ele estiver vivo. Então a resposta, Vera, pelo menos até onde eu vejo, a gente não lembra tanto porque não é a nossa prioridade. Tudo bem, eu preciso admitir isso. Não é o mais importante para a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas. E aí mostra que está tudo certo. Se fosse mais importante, ela se lembraria naturalmente mais. Portanto, ela adubaria naturalmente mais o nível de presença, o modo percebendo, e, portanto, iria crescer mais rapidamente do que está crescendo hoje. Está tudo certo. É de acordo com o que nós temos. E se a gente quer mudar repetindo, se a gente quer mudar essa proporção, não é forçando a barra, fazendo de conta, mas é reconhecendo a realidade. A realidade é essa. Teve mais exemplos que o Osho falou naquele livro, deixando claro, né, como é baixa a intenção da grande, grande maioria das pessoas em relação a realmente colocar energia nesse aumento do nível de presença. Talvez existam outras razões que no momento não me ocorrem, mas a sensação que eu tenho é que o que eu falei tem um valor muito grande. Para mim, eu sinto que tem um valor muito grande. É isso, Vera. Certo, muito inspirador, muito inspirador. Eu gostei bastante. Inclusive, eu vou ficar com essa pergunta para mim: quais são os seus desejos? Vou ficar com ela aí, meditar em cima dela por um tempo, que é muito interessante, é um exercício bom para te trazer a consciência do que você realmente quer e deseja na vida, né? E eu acredito que a resposta foi bem colocada, é uma combinação entre você ter a prática, o conhecimento e estar bem claro da intenção, ou seja, criar essa base da sua intenção de que é isso mesmo que você quer, então aquilo se torna uma prioridade, né? Foi bem respondido e esclareceu bastante aí a minha curiosidade e espero que tenha também dado insights para as pessoas É, que vão ver o vídeo. sim, sim, sim. Acho que é bom para todo mundo, né? Eu, pelo menos, sinto. Para mim é muito bom sacar isso também. Uhum. É isso aí, Vera. Sigamos em frente, né? Sim, tá Tchau. certo. Obrigada.